Meus amores, eu já tive a oportunidade de assistir o segundo episódio de A Casa do Dragão intitulado The Rogue Prince e vim aqui trazer a minha opinião spoiler free e também te contar o que você pode esperar desse capítulo. Vai ser um vídeo rápido, mas é aquele vídeo de antemão para você já se preparar. E é claro, tudo aqui, como eu disse antes, zero spoiler. Vem comigo. Fala pessoal, aqui é a Rafa Gomes, estou super feliz de vocês estarem aqui comigo pra gente falar sobre a Casa do Dragão. Então, pra gente não perder muito tempo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações também para você receber as novidades e também, é claro, me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, no @RafaGomes e no TikTok, no @RafaGomesC, porque lá o nosso papo continua, tô sempre dando dicas, tô mostrando bastidores também, tem de tudo um pouco, tá? Então não fica por fora, vai lá e já me segue. E agora vamos falar sobre The Rogue Prince, o segundo episódio de A Casa do Dragão. Um episódio bem mais calmo, mais tranquilo, mas também muito denso e muito estratégico. Esse segundo episódio, ele vem logo depois do capítulo inaugural, que foi cheio de cenas de ação. Tivemos pancadaria, tivemos torneio, né, gente? Teve ali gente até morrendo durante o torneio. Foi uma sanguinolência clássica à la Game of Thrones. Tivemos também mortes terríveis, né? Começamos a série já com o lencinho na mão, o traje de luto, porque não tá fácil o universo de Game of Thrones, né, gente? Ninguém está a salvo. Todo mundo pode acabar passando pelo facão. E o segundo episódio já começa a mostrar mais ou menos como todos esses protagonistas vão trabalhar em prol dos seus próprios interesses. Eu falo que esse episódio, ele tem uma característica mais de jogo de xadrez, em que a gente vê o rei Viserys e os demais peões, todos os outros protagonistas e também coadjuvantes, começando a se ajeitar ali nesse tabuleiro para fazer movimentos estratégicos para tentar se preservar ou quem sabe até mesmo tentar uma vaguinha lá no Trono de Ferro. Então esse episódio ele é bem nesse sentido. A gente vê que aqui os comportamentos, as posturas e as decisões que esses personagens tomarem, elas vão redefinir não apenas os rumos de Porto Real, como também pode comprometer a vida de cada um deles. Tô falando tudo isso, obviamente, sem spoiler, porque eu não quero estragar a sua experiência. Então tá, o que eu achei desse episódio? Ele é um episódio que, comparado ao primeiro, ele acaba sendo um pouquinho mais lento, mas ele é um episódio muito dinâmico. A gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, as coisas elas estão bem rápidas aqui na série. Isso é realmente legal, porque depois de Game of Thrones, a Casa do Dragão, ela dispensa apresentações. Ela chega aqui na HBO já com um cenário muito bem pré-estabelecido, com um universo muito bem alicerçado. Então, o Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal não tiveram muito trabalho, porque eles já tinham todo esse background pronto para eles poderem trabalhar. E aqui nesse segundo episódio, a gente tem realmente uma abordagem muito mais estratégica. A gente está vendo as consequências dos eventos do capítulo inaugural começarem a surtir ao longo desse capítulo. A gente tem questões muito importantes que começam a se delinear e que já mostram que nós temos não apenas uma guerra iminente, como é óbvio, porque a gente tá falando do universo de Game of Thrones, como a gente tem também os conflitos familiares surgindo, emergindo cada vez mais. A coisa tá começando a ficar feia pra todo mundo. E eu particularmente adorei esse capítulo, acho que é um capítulo muito importante, porque embora ele não tenha o nível de sanguinolência que o capítulo inaugural teve, ele é um episódio que começa a assentar a trama, mostra os reflexos do que aconteceu no episódio anterior e nos lembra muito por que Game of Thrones se tornou uma das séries mais amadas ao redor do mundo. Porque quando a gente assiste Game of Thrones, a gente sempre viu que eventos lá da primeira temporada continuavam impactando na jornada dos protagonistas até a última temporada. E a Casa do Dragão já mostra isso logo no seu segundo capítulo, deixando bem claro que qualquer pecinha que for descartada ou que for readequada, ela terá consequências gravíssimas a longo prazo dentro da série. Eu gostei demais, eu acho que o elenco tá muito entrosado em termos de produção, dispensa apresentações, né? Realmente a HBO bota o seu dinheiro no universo de Game of Thrones. A Casa do Dragão, ela continua também com esse mesmo padrão de qualidade. E esse segundo episódio,
por preparar o terreno para o que vai acontecer ao longo dessa primeira temporada, ele vai também dando novas pistas para a audiência tentar juntar, tentar montar esse quebra-cabeça que é de, sei lá, 1 milhão de peças, de tanta coisa e de tanta miudeza que a gente tem aqui. Então eu acho que esse episódio foi um episódio muito importante, não apenas para poder determinar os rumos dos personagens, mas também para solidificar a audiência na trama, mostrando que a gente pode ter conflitos e nós teremos muitos conflitos à frente, teremos dragões trabalhando ali, jogando fogo para tudo que é canto, mas tudo isso vai ser construído de forma muito bem ajustada, seguindo o padrão de qualidade de George R. R. Martin. É um episódio de 1 hora de duração, um episódio maravilhoso e que, ainda que não tenha toda aquela agilidade com muitas cenas de ação, como a gente viu lá no episódio de abertura, é um episódio que prende muito a nossa atenção, porque ele faz a gente ficar ali tentando entender o que os personagens estão pensando, qual é o nível de ambição que eles possuem e aonde essa ambição vai levá-los. Então, esse é um episódio que, por ter uma torta de climão ao longo de 1 hora de duração, mantém a audiência angustiada e tensa do começo ao fim. Então você pode ficar tranquilo, porque esse episódio ele vai manter você ali vidrado, doido pra saber o que vai acontecer mais pra frente e ainda mais entusiasmado com essa jornada que o Sapochnik e o Condon estão construindo aqui como showrunners dessa série. Agora, em se tratando do que você pode esperar, primeira coisa que você já tem que tirar da sua cabeça é que nesse segundo episódio não tem abertura épica. Na versão que eu recebi, na versão que foi enviada para a imprensa, não teve abertura não. O Sapochnik e o Condal deram entrevistas e falaram que a partir do segundo capítulo os fãs já seriam presenteados com uma abertura icônica, porque Game of Thrones tem essa marca registrada de ter uma das aberturas mais bem produzidas da história da televisão. Mas aqui, gente, na abertura a gente tem um fundo preto e o brasão da família Targaryen vermelho. E é claro, sob a música tema de Game of Thrones. É tudo muito rápido e logo em seguida a gente já começa o capítulo. Eu confesso que eu tava numa expectativa enorme, porque eu tinha certeza que eu ia assistir a abertura agora, mas não rolou. Não sei dizer se na versão que vai ser exibida, é a versão oficial, né? Eu não sei se na exibição oficial, que é neste domingo à noite, a gente já vai ter a abertura. Mas no que foi enviado para a imprensa, por enquanto não tem. Então, ficamos aí. A princípio, não tem abertura épica nesse episódio, mas quem sabe aí pra você que vai assistir na TV, já não veio, né? Fiquem ligados também, porque o fim é só o começo aqui nesse segundo episódio. A gente teve aquela tragédia terrível em que o herdeiro Baelan e a sua mãe Aemma acabaram falecendo logo depois do parto. Então nós temos essa tragédia que não é apenas o fim de um capítulo específico, que é a história do casamento de Viserys com a Aemma, como também é o início de novos problemas, de novos conflitos e de novas consequências. Então fiquem atentos, porque o que a gente viu no final desse primeiro episódio vai continuar refletindo e reverberando de forma muito vívida. Isso é importante, ok? E olha só, a gente tem crise na família Targaryen, né, gente? Isso não é novidade pra ninguém. Desde Game of Thrones a gente tem falado muito sobre como a família Targaryen conseguiu se autodestruir. E nós temos aqui o Daemon, que praticamente foi exilado pelo Viserys depois de fazer uma piada de mau gosto, dizendo que o Baelan havia sido herdeiro por um dia. Isso pegou super mal. Ele acabou sendo despachado para fora de Porto Real. E é claro que isso fez com que uma rusga muito maior entre ele e o Viserys fosse gerada. Então fiquem atentos, porque se você achou aquela piadinha de mau gosto, Daemon ainda tem muitas cartas na mão e a coisa vai ficar feia, viu? Fogo no parquinho literalmente deve estar a caminho. E como toda boa disputa por trono, é claro que a gente tem algumas alianças inusitadas sendo geradas. Então esse segundo episódio ele também vai ser muito importante, porque a gente começa a ver as pecinhas se movendo e os personagens tentando defender o seu próprio nome e, obviamente, o seu ego. E como eu falei pra vocês antes, o que a gente tem nesse episódio também é menos ação e mais estratégia. Esse é um episódio que eu não acho importante
apenas por ser o segundo episódio da série, mas também por ser um episódio que vai determinar muito bem a forma como os protagonistas se comportarão ao longo dessa primeira temporada. Então, é o que eu falei lá atrás, pode ser um episódio um pouco mais lento, mas ele continua dinâmico, continua tenso e é sim um episódio muito poderoso. E é isso aí, gente. Essa é a minha opinião, o que você pode esperar do segundo episódio de A Casa do Dragão. Espero que você tenha gostado. Depois eu quero que vocês me contem o que vocês acharam do capítulo. Conversem comigo lá nas redes sociais também, porque eu estou no Instagram, no @RafaGomes, e no TikTok, no @RafaGomesC, te esperando pra gente continuar com esse papo. Valeu? A gente se vê na próxima. Um beijo, um cheiro, um queijo. Tchau!